Sobre o Observatório, há uma primeira nota que o professor Pedro Costa já fez, que é, enquadra-se no Dinâmia 7, financiado pela FCT, no quadro do programa, projeto programático do Centro de Investigação. O que é que nós queremos fazer? O que nós queremos é ter um espaço com características diferentes, na medida em que aquela investigação tradicional dos papers, dos livros, etc., muitas vezes não se comunica tão facilmente junto do grande público e dos atores políticos, pelo tempo que as pessoas têm, pela natureza desse tipo de comunicação, e que queremos criar esse espaço. Queremos criar esse espaço de conteúdos adequado a essa circunstância. Queremos também promover eventos que juntem policymakers, população em geral e a universidade, tem também esse objetivo, este observatório, e queremos disponibilizar publicações, nomeadamente policy briefs, que sintetizem resultados de investigação, dados acessíveis à população e que estejam disponíveis online através de visualização de dados acessíveis e, como é óbvio, fazer com que isso possa chegar à sociedade, um pouco à semelhança do que estamos a tentar fazer hoje. Quais são as áreas de estudo? Nós definimos 3 áreas de estudo prioritárias. Nós desenvolvemos investigação no Dinâmia, estamos, a maioria de nós, no Departamento de Economia Política, portanto, aquilo que nós estudamos acaba por ter um pouco uma relação com essa área de estudos. No fundo, queremos estudar o desemprego, aquilo que é a qualidade do emprego, que achamos que é uma área central, e as políticas públicas, nomeadamente as dirigidas aos jovens. Para além dos dados que estão acessíveis, agregados do Eurostat, temos também vindo a trabalhar dados mais desagregados, que nos permitem outro tipo de cruzamentos, nomeadamente os microdados dos quadros de pessoal, que temos uma tradição grande de estudos nesta área e vários projetos de investigação coordenados pela professora Fátima Sulman, quer do Labour Force Survey, que também tem muita informação desagregada e, portanto, complementar dados agregados com dados mais agregados e obter esse tipo de informação. Relativamente à motivação, há 2 questões-chave, que é: houve uma degradação da situação laboral dos jovens a partir de 2008, isso é evidente em alguns dos dados que eu vou referir em breve, e houve, de certa forma, uma recuperação a partir de 2014, no entanto, essa recuperação não foi total, e, portanto, os jovens chegaram a esta crise provocada pela pandemia pior do que estavam antes da crise de 2008. A situação melhorou, mas não melhorou ao ponto de ter revertido totalmente aquilo que foi a degradação da situação laboral dos jovens. E então achamos que este é um tema que se tem perpetuado no tempo e que vale a pena olhar para ele de forma sistemática durante algum tempo e dar-lhe o destaque de ter um observatório a pensar sobre isso. Por outro lado, tem havido muitas políticas de emprego nesta área, portanto achamos que isto é uma área central, e tem havido também uma questão que tem emergido, que é como é que nós vamos conseguir aproveitar o investimento que fizemos em educação, nomeadamente ao nível da qualidade do emprego das pessoas muito qualificadas, nomeadamente dos graduados, que a professora Fátima irá desenvolver. A equipa do Observatório, para além de 2 coordenadores, tem também a professora Conceição Figueiredo, especialista na área de análise de dados, a professora Helena Lopes, professora do Departamento de Economia Política, o investigador Pedro Videira, que trabalha num dos projetos de investigação que nós temos neste momento, e a Rita Guimarães, que é assistente de investigação e que está a trabalhar exclusivamente no Observatório, no âmbito da criação deste Observatório. Nós temos um site que vocês podem consultar. Daqui a pouco farei uma breve referência a um dos aspectos, mas sublinharia o facto de tentarmos não ter uma coisa tradicional de ter relatórios, PDFs, etc. E, portanto, as pessoas podem, elas próprias, selecionar os dados que querem ver, terem especificidades sobre quais são as áreas de formação que têm mais empregabilidade, menos, mais precariedade, menos precariedade, e, portanto, vamos tentar ao máximo acrescentar ao máximo essa possibilidade de interatividade com os dados, que pensamos que é uma questão extremamente interessante, e de partilha da informação através das redes sociais, etc. Procuramos uma coisa um pouco diferente e esperamos que isso tenha o impacto que nós esperávamos. Muito bem. Primeiro relatório, não perdendo mais tempo. Nós dividimos-lo em 3 blocos. As questões relativas ao desemprego, as questões relativas à qualidade do emprego e as questões relativas às políticas de emprego, um pouco mais curto, uma centralidade maior aos primeiros 2 blocos. O que tentámos aqui fazer foi um misto entre usar os dados, microdados
ao máximo, tanto que sendo que estavam disponíveis até 2018, quando nós fizemos, e, por outro lado, termos também alguns dados agregados. Qual é que é a ideia-chave que, de certa forma, está muito presente neste relatório? Houve uma degradação da situação com a crise de 2008, houve uma tendência de melhoria da situação a partir de 2014, essa melhoria não levou ao ponto inicial. Portanto, continua a haver um problema que não está totalmente resolvido. Esta análise é essencial para nós percebermos porque é que, na atual crise provocada pela pandemia, os jovens acabaram por ser desproporcionalmente afetados, negativamente afetados pela destruição de emprego durante este período, porque estavam também numa posição de maior vulnerabilidade. Quando nós olhamos para os dados do desemprego, nós percebemos claramente que houve um grande aumento do desemprego jovem durante o período da crise, e que não esteve em linha com aquilo que foi a tendência da União Europeia, portanto houve um aumento muito grande. Houve uma redução a partir de 2013, 2014. No entanto, se nós repararmos, há duas questões essenciais. O desemprego jovem não voltou ao nível de 2008, portanto está acima do que estava em 2008, embora tenha diminuído, e a divergência com a União Europeia é maior no final deste período do que no início deste período, e isso é bastante importante. Quando nós olhamos para a questão das qualificações, nós reparamos que há desemprego entre a população mais qualificada, nomeadamente as pessoas com licenciatura, e esse nível é elevado, mas há uma certa inversão deste processo, na medida em que os mais qualificados tinham taxas de desemprego muito altas, em 2007, e hoje temos uma situação em que, embora o nível seja alto, o nível de desemprego entre os pouco qualificados é maior, relativamente ao desemprego jovem. Portanto, as qualificações protegem um pouco, não protegem totalmente, mas protegem mais do que não tendo qualificações. E, portanto, isso é bastante importante. Relativamente à composição da população desempregada, nós percebemos claramente que há algumas áreas de educação que têm níveis de desemprego mais altos, não é? Aquilo que são as ciências sociais é uma dessas áreas, as humanidades também, portanto isso é um problema que se mantém e que estava, de certa forma, identificado. Portanto, em relação ao desemprego, eu diria que é esta síntese, não é? O desemprego aumentou, não recuperou totalmente, há uma maior divergência com a União Europeia, as qualificações protegem um pouco, mas também não protegem totalmente, e há áreas de educação que são mais penalizadas. Isto são alguns dos dados que estão no relatório, há mais informação, vocês podem consultar. Relativamente à qualidade do emprego, aqui vamos nos deter um pouco mais. Primeira questão, população com contratos a termo certo. Houve um grande crescimento no período da crise, não é? 2012, 2013, 2014. O que é que aconteceu? Houve uma agenda do Governo, que foi uma agenda importante, de tentar contrariar essa tendência de aumento da contratação a termo. Essa agenda permitiu travar esse crescimento, isso é evidente nestes dados, portanto houve uma travagem e houve uma ligeira redução nesse período. Portanto houve algum sucesso, mas não se voltou ao que era em 2008, portanto uma percentagem mais alta. E houve também aqui alguma divergência com a União Europeia, não é? Em que essa diferença entre Portugal e a União Europeia aumentou. Depois, há uma questão importante, que é a razão para as pessoas terem contratos a termo certo. E aí nós percebemos que, em Portugal, sobretudo entre os jovens, a proporção dos que têm contratos a termo certo, que têm por uma questão involuntária, é maior do que na União Europeia, nomeadamente dos 15 aos 24, porque há muitos países da União Europeia que têm uma percentagem elevada de pessoas com contratos a termo certo porque estão em formação, por exemplo. No caso português, não. Há uma percentagem muito elevada das pessoas que têm contratos a termo certo porque não conseguem encontrar um emprego permanente. E essa é uma diferença e é uma questão relevante. Depois, relativamente aos níveis de educação e à composição dos contratos a termo certo, há uma percentagem de alguma dimensão de pessoas com formação superior, mas neste caso em linha com a União Europeia. Não há aqui uma divergência muito grande. O que nós notamos há um crescimento, e vocês depois podem ver com mais detalhe no relatório, mas há um crescimento significativo daquilo que é as formas de contratação a termo certo das profissões intelectuais e científicas. Não é? Portanto, há aqui um maior crescimento, há um aumento do peso da população com contratos a termo certo que tem como origem as profissões intelectuais e científicas. Há aqui uma degradação, não é? Desse tipo de situação. E depois há uma questão também interessante,
que é, e no caso do site está para selecionar e por diferentes, o gráfico fica um pouco mais legível, mas há aqui uma questão importante que é, há dois setores onde houve um crescimento grande de contratos a termo certo, e que ganharam peso, não é, na contratação a termo certo, se olharmos para o total, que são o setor da hotelaria e restauração e o setor da indústria. São dois setores onde o peso, onde houve aqui um ganho de relevância da contratação a termo certo. Depois, uma questão do ponto de vista da qualidade do emprego que também nos parece importante é o trabalho a part-time. Houve um crescimento, historicamente nós temos trabalho a part-time relativamente reduzido, tendo em conta que os salários são relativamente baixos e, portanto, o part-time não é suficiente para um agregado familiar. Se tiver alguém em part-time é difícil de subsistir, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, mas há um crescimento do part-time entre os jovens, isso vê-se. E muito dele involuntário, nós também temos esses dados. Depois, uma questão que nos parece importante também é vermos qual é que é a proporção de pessoas que têm contratos a termo certo e, ao mesmo tempo, estão a tempo parcial e em voluntário. Portanto, quem é que são essas pessoas? E aí nós vemos que houve, sobretudo no período da crise, houve um crescimento muito grande desta situação, que é pessoas que têm contratos precários e que, ao mesmo tempo, trabalham a part-time e estão nessas duas situações de forma involuntária. Houve um crescimento grande, houve uma redução, mas, ainda assim, é uma distância, aquilo que é o gap relativamente à população adulta aumentou neste período. No fundo, é muito esta história, não é? Que é, a situação degradou-se, a situação melhorou, mas não foi suficiente para reverter totalmente. Trabalhadores em agências de trabalho temporário, houve uma redução, porque eram os mais precários, não é? No contexto da crise, neste caso foi diferente dos contratos a termo certo, e depois há uma certa estabilização nos valores que existiam anteriormente. Depois é assim, estes dados também são bastante interessantes. Questão salarial. O que é que nós verificamos? Enquanto que antes da crise anterior, a questão salarial, aquilo que é o salário mediano, os jovens e os adultos estavam relativamente níveis de salário mediano próximos. Porquê? Porque os jovens eram mais qualificados, mas os adultos tinham mais experiência profissional e, portanto, tinham carreiras mais longas, já tinham progredido, a coisa era relativamente próxima. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi um processo de divergência. Não é? Há alguma recuperação, novamente, entre 2014 e 2018, mas se compararmos 2018 com 2007, o que nós verificamos é que os jovens estão numa situação diferente do ponto de vista salarial comparado com a população adulta. Houve aqui, claramente, o que aconteceu foi que os jovens que entraram no mercado de trabalho depois da crise viram-se obrigados a aceitar salários que provavelmente não aceitariam antes da crise anterior. Enquanto quem já estava no mercado de trabalho, não é, manteve os salários, pode não ter aumentado muito, houve agora alguma política de rendimentos mais de aumento, mas mesmo não tendo aumentado muito, a questão é que tinha uma situação, do ponto de vista salarial, diferente dos jovens. E isso percebe-se claramente aqui a divergência. Portanto, no fundo, é a síntese daquilo que eu acabei de dizer. Do ponto de vista das políticas de emprego, nós não desenvolvemos muito, mas há uma questão interessante que é, parece haver uma certa dependência de grandes programas europeus para um alcance maior das políticas de emprego. Portanto, às vezes é difícil encontrar um indicador que represente o nível de esforço, porque a despesa depende do nível do desemprego, porque fazer o rácio com os desempregados não faz muito sentido, porque algumas políticas as pessoas não estão em situação, não são consideradas desempregadas, portanto é uma medida um pouco difícil. Então o que vimos aqui foi, ok, participantes em políticas ativas de emprego, evolução da taxa de desemprego. Nós com isto conseguimos perceber que 2014 e 2015 foram anos fortes, não é? Muito associados à implementação da garantia jovem, claramente. Foram uns anos em que houve um alcance forte em termos de número de participantes, etc. E isso vê-se claramente nos dados. Depois, no 2019, temos alguns dados que estão no site também, nos indicadores-chave, já se vê um reforço também. Mas é a tentativa de apanhar um pouco essa dinâmica. A cobertura da proteção social no desemprego para os jovens é muito diferente de outros escalões etários, nomeadamente jovens dos 15 aos 24, não têm muitas vezes carreiras contributivas para ter cobertura da proteção social no desemprego, e isso é evidente nestes dados. Por exemplo, com algumas mudanças que existiram, se verificarmos ainda assim nos grupos de 25 e 34, já há uma proximidade maior relativamente à população adulta, mas aqui nos 15 e 24 essa cobertura é muito baixa. E o grosso dos participantes em políticas ativas de emprego é na área da formação profissional. As políticas de emprego, depois há contratação, estágios, etc., acabam por ter um peso menor, e isso é uma questão que também merece alguma reflexão. Muito bem, no caso do... não sei quanto tempo é que tenho, como não estou... Ninguém me está a controlar. 15h45, eu acho que tenho 2 minutos só para
Se a Rita puder mostrar o site só... Exato, está aí. Nos indicadores-chave, só esperar que água. Acho que o de cima já está, Rita. Primeiro, só uma questão, que é, nós percebemos claramente que este contexto de antes da pandemia nos ajuda a perceber a questão da evolução do desemprego. Se nós virmos em relação à população adulta, dos 15 aos 64, que é a linha amarela em baixo, há uma certa convergência com aquilo que é a média da União Europeia e o desemprego, claramente as coisas evoluíram no mesmo padrão. Em relação aos jovens, que é a de cima, a mais alta de todas, o desemprego cresceu de forma exponencial e está associado a essa maior vulnerabilidade. O 4 e o 5, nós percebemos que em relação aos NEET, sobretudo dos 25 aos 29, os recém-licenciados, houve um crescimento também muito grande neste período, portanto, nessa situação de menor vulnerabilidade. E o 5, os contratos a termo certo, o que é que aconteceu? Houve muita destruição de emprego, aliás, até diferente do que aconteceu na crise anterior, muita destruição de emprego a termo certo, ou seja, uma diminuição muito grande da percentagem de trabalhadores nessa situação, exatamente porque eles estavam numa posição mais vulnerável. Aquele nível de diminuição não aconteceu na média da União Europeia. E, no fundo, era isto que vos queria apresentar. E chamava agora a professora Fátima para apresentar o segundo relatório, antes de termos os comentários.